mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita, quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo, mas como assim mesmo nosso ele não amou, fez a mesma coisa que o sacerdote, não tinha remédio pra sarar, com as mãos vazias ele prosseguiu, e alguém caído pelo chão continuou. Não sei como ele cantava, se muito lembrava, só sei que ocupado estava em suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão, quebrando protocolos se aproximou do homem ferido, ele foi até o chão. Sinta ele aí tocando em suas mãos, derramou azeite vivo em suas feridas, estampou seu sangue e te levantou, fez a sua vida a essência dele, o bom samaritano de você curou. Ele não olhou para sua aparência, nem que você tinha para oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante de reconhecer seu amor. Você é precioso, mas aqui o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo você carregou, glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, levanta a tua cabeça, porque maior é aquele que te chamou e me chamou. Não importa as circunstâncias, o bom samaritano, ele está aqui. Não olhe para você achando que não vai conseguir, que não vai avante, porque o Senhor é aquele que segura a nossa mão nessa noite e nos levanta. Olha para Jesus nessa noite, olha para Jesus. Deus vai dizer para nós: olhe para mim, porque foi Ele que nos chamou. Ele é o bom samaritano que um dia nós estávamos perdidos no mundo e Ele nos encontrou. Você é importante, você tem valor. Quem disse que você não tem valor? Você tem valor, diz o Senhor para mim, para você. Você tem valor. Saia daqui crendo. O Senhor me ama e te ama. Não deixa que palavras venham te atingir e te abater, mana. Você tem valor para o Senhor. Eu não quero falar isso mais cheio agora, mas nós temos valor. Aleluia. Maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Pregadora dessa noite é
Glória, Deus abençoe. Irmãos, por gentileza, se vamos estar orando. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos por tudo que está sendo feito neste santuário. Que a tua mão continue estendida sobre todos nós. Para nosso Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoar, Senhor, ó Pai, para que o nosso celeiro, ó Pai Santo, que a nossa vida financeira, meu Senhor, ó Pai, possa ser próspera na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Pai, nos concede da tua parte recursos, em nome de Jesus Cristo. Nos surpreende ainda esta semana, meu Senhor, Pai, para que possamos continuar dando testemunho desta casa de oração sobre as nossas finanças, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Ainda como estamos na tua presença, Pai, que a tua mão continue estendida sobre a vida da tua filha, que irá ministrar a tua palavra. Cuida da sua casa, da sua saúde, cuida do seu ministério, do seu empenho, e continua abençoando o trabalho feito pelas suas mãos. Ó Senhor, faça prosperar em nome de Jesus Cristo, pois nesta noite, ó Pai, o nosso coração está aberto para ouvir a tua palavra de bom grado, em nome de Jesus. Pai, nos consola, em nome de Jesus Cristo, nos orienta hoje e para sempre. Você crê, diga amém. Glória a Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor, amém. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Vamos abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 3, amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho acerca de um homem. Aleluia, ele estava dentro do templo com uma enfermidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, aleluia, lhe visitou e o curou, amém? Aleluia. A cura do homem que tinha uma das mãos mirradas é a epígrafe do texto. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galileia e da Judeia e de Jerusalém e da Idumeia e da além do Jordão e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que ele tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. Amém? Os irmãos podem tomar assento nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aleluia, eu creio no Senhor, aleluia. Ele tem algo, aleluia, para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Aleluia, nós lemos aqui, aleluia, esse texto que vai falar de um homem
que estava dentro do templo, estava na casa, aleluia, e ele tinha um problema. Mateus, aleluia, vai descrever que ele tinha a mão direita mirrada. Alguns historiadores vão falar, aleluia, que isso aconteceu devido à construção do templo, que ele foi um dos que, na construção do templo, aleluia, uma pedra caiu e esmagou a sua mão. Histórias, isso não está registrado na palavra, mas alguns historiadores contam que o motivo da mão daquele homem estar daquele jeito foi um acidente. E a palavra do Senhor vai falar que Jesus outra vez entrou na sinagoga e ali estava aquele homem que tinha uma das mãos mirradas. E muitos ali naquele lugar observavam a Cristo, porque era de costume dos fariseus observar qual seria a ação de Jesus naquele lugar, porque eles bem sabiam, aleluia, que quando Jesus chegava num lugar, aleluia, nada ficava do jeito que estava. Aleluia, quando Jesus entrava, aleluia, no templo, sempre alguém saía beneficiado, sempre alguém, aleluia, saía curado, sempre alguém, aleluia, saía liberto. E eles conhecendo a Cristo e sabendo, aleluia, o porquê que eles estavam fixos olhando para Jesus, principalmente porque se tratava de um dia de sábado, porque se fosse outro dia, eles não se incomodavam tanto, mas quando se tratava do sábado, eles tinham aquela coisa da religiosidade, que no sábado não se podia fazer nada, sendo que eles, para o seu benefício, eles iam de contra a palavra que eles pregavam, dizendo que no sábado não podia nada, era só para adoração. E nós sabemos que tudo que Jesus fazia era para a glória e a adoração do Senhor. Uma cura é para adorar o Senhor, porque a pessoa, aleluia, que é curada, ela se torna grata, aleluia, ela se torna uma pessoa agradecida, aleluia, por aquilo que o Senhor faz na sua vida. E Jesus, aleluia, conhecendo o coração daqueles homens, fala: homem, vem para o meio, aleluia, homem, aleluia, sai aí de trás e vem para o meio. Aleluia. E o homem se levantou e foi para o meio. E Jesus indaga, aleluia, ali aos escribas, aos fariseus que estavam naquele lugar, falando: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? É lícito salvar ou matar? Aleluia. E nós sabemos que eles eram pessoas que matavam, seja com palavras, seja com ações. E Jesus agora se põe, aleluia, é mais lícito nesse dia eu dar vida ou as tuas ações que só matam? E eles se calam perante o Senhor, não tinha uma resposta para dar ao Senhor. Mas algo que me chama a atenção foi que o versículo 5 vai falar: e olhando para eles em redor com indignação, porque Jesus sabia que eles eram pessoas hipócritas, que queriam julgar alguém, sendo que eles praticavam as coisas de qualquer maneira, sendo que eles eram pessoas que não observavam tanto assim a lei. Como Jesus falou um dia: olha, na cadeira de Moisés senta os escribas e fariseus, faz o que eles falam, mas não faz o que eles fazem. Porque ainda que a pessoa esteja fazendo uma coisa errada, mas se ela falar que o certo é o certo, cumpra. Não olha para as ações dele, olha para o que ele está falando. Jesus, aleluia, falou: olha, não olhe para as coisas que eles fazem, porque eles são errados mesmo, mas olha para o que eles estão falando, porque isso é coerente. E isso vocês fazem, esquece as suas ações. Amém. E algo que Jesus, aleluia, a palavra vai dizer que Jesus olha ao seu redor com indignação, mas condoendo-se da dureza do seu coração. Glória a Deus. Jesus teve misericórdia. Glória a Deus. Jesus olhou com um olhar de misericórdia para aqueles homens julgadores que estavam ali para julgar as ações de Cristo,
olhou, condoendo-se para a dureza do seu coração, e disse ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu. E foi restituída a sua mão, sã como a outra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E algo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que nós temos, aleluia, que tomar, aleluia, como exemplo, é a ação, aleluia, deste homem. Alguém, aleluia, que estava lá no seu cantinho, alguém que estava lá no fundo, alguém que talvez era olhado dentro daquele lugar por causa da sua enfermidade, por causa da sua deficiência nas mãos. Talvez alguém olhava quando ele entrava naquele lugar e falava: já vem ele, aquele da mão mirrada, aquele defeituoso, aquele, louvado seja o nome do Senhor, que não deveria estar aqui, porque havia uma discriminação na época a respeito de alguém que tivesse algum problema. E Jesus, aleluia, na sua palavra fala: eu não vim para os sãos, Glória a Deus. mas eu vim para aqueles que precisam, aqueles que estão doentes. Esse eu vim. E nós vemos, irmãos, aleluia, que no decorrer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, do ministério de Cristo, Cristo efetua várias curas, Cristo efetua vários milagres, Cristo faz maravilhas acontecer, Cristo faz morto reviver. Mas nós temos que entender, aleluia, que Cristo, aleluia, só faz quando há uma ação do indivíduo, quando há uma ação, aleluia, daquele que precisa receber. Este homem estava lá no fundo, estava lá no campo. Jesus lança uma palavra: vem para o meio. E ele vem para o meio. E ele se levanta e vem para o meio. Aleluia. Porque, aleluia, precisa de uma ação daquele que precisa, aleluia, de uma iniciativa. Louvado seja o nome do Senhor. Precisa de um posicionamento. Eu preciso, ele falou que vai fazer, então eu vou sair deste canto, eu vou sair deste jeito que eu estou e vou me colocar no meio. Ele falou que é para mim vir para o meio, então eu vou, aleluia, ficar no meio. Não importa, aleluia, se do lado tem um fariseu falando: mas é dia de sábado, não pode. Mas quem deu a ordem falou: venha para o meio. Venha para o meio. E a reação, a ação daquele homem foi se levantar e ir para o meio. Ali estavam olhares que julgavam ele, ali estavam pessoas que estavam julgando tanto a conduta de quem poderia fazer o milagre, quanto aquele que precisava receber o milagre. Ali havia pessoas que estavam julgando ele por ser que o problema está no templo, mas também tinha alguém questionando Cristo. Mas por que chamou ele para o meio? Mas por que logo hoje? Mas Cristo, aleluia, quando ele quer fazer, ele não está interessado se é sábado, se é domingo, se é segunda. Se ele te der uma ordem, vem, obedeça. Obedeça, porque o milagre é certo. Aquele homem se levanta, fala de postura, de posicionamento, aleluia, de sair da zona de conforto. Se levantar, aleluia, fala de sair da sua zona de tranquilidade. Se levantar às vezes vai atrair olhares, se levantar às vezes vai atrair, aleluia, questões, questionamentos, mas a ordem, aleluia, foi dada pelo Senhor: se levanta e vem. Aleluia. E assim aquele homem se levanta e vem, aleluia, para o meio. E assim aquele homem se levanta, aleluia, olhando para o que estava do lado e falando: vamos ver o que vai dar. Mas ele tem uma mão mirrada. Mas ele tem defeitos. Mas quem, aleluia, o perfeito, aleluia, aquele que pode mudar a circunstância, a situação estava ali.
aqui, mas Jesus estava dizendo: aqui é o lugar certo para você estar. Aqui é o lugar da cura, aqui é o lugar do milagre, aqui é o lugar da restituição. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto muitos estereotipavam o templo, só quem pode entrar aqui é quem é muito certo, é quem tem uma classe elevada, é quem tem financeiro, quem é bem financeiramente, é quem não está enfermo. Jesus, aleluia, naquele dia veio falando: não, aqui é o lugar de quem precisa de uma cura, aqui é o lugar de quem precisa de um milagre, aqui é o lugar, aleluia, de acolhimento. Porque quando aquela mulher estava 18 anos dentro do templo, sendo escrava de um espírito maligno que deixava ela com a cara para o chão. Porque é isso que Satanás faz. Aquela mulher estava 18 anos precisando de um milagre, mas ninguém ali olhava para ela com um olhar de misericórdia, mas talvez zombando da sua situação, zombando do seu problema. Olha como ela só anda encurvada, mas quando Jesus aparece, aleluia, para resolver a situação, há quem se levante e fala: mas é sábado, mas não pode por isso, mas ela é isso, mas ela é aquilo. Mas Jesus, aleluia, não se importa. Porque questiona. Jesus está. O que menos Jesus se importa era com as falácias. O que Jesus queria mesmo era causar um burburinho. Aleluia, tirar, aleluia, aquela zoninha de conforto. Vamos lá, e já nós sabemos como que vai dar. Nós vamos entrar, o mirrado vai sair mirrado, o curvado vai sair curvado. Mas no culto, aleluia, que Jesus está, o mirrado, aleluia, sai curado, o curvado, aleluia, sai com a sua cabeça erguida. O culto que Jesus está a milagre, o culto que o Senhor está a libertação. Não importa se chegou atribulado de espírito, perturbado, o Senhor está falando: eu estou aqui. Se você quiser, vem para o meio, aleluia, você vai sair transformado. Vem para o meio que eu tenho um milagre para fazer na sua vida. Porque Jesus, irmãos, muitos acham, aleluia, que é só assim. Quando Deus quiser, Ele faz. Quando Deus quiser, vai acontecer. Mas se não houver uma postura, uma iniciativa, aleluia, não acontece. Aleluia. Prova disso, quando a gente analisa as curas, os milagres, nós vemos que Jesus sempre, aleluia, deixou com que alguém tem que fazer algo. Você precisa, você também tem que se levantar. Nós vemos vários exemplos, aleluia, na palavra, que pessoas clamaram ao Senhor, mas Jesus não foi lá e fez. Jesus falou: venha. Exemplo disso é Bartimeu. Bartimeu é um exemplo, aleluia, clássico, de alguém que estava à beira do caminho, precisando, aleluia, de restaurar a sua visão, e gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E carregava consigo uma capa. Jesus passa por ele, e ele continua a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Jesus foi até ele e voltou para trás? Não. A ordem do Senhor fala: vai lá e manda ele vir. E Bartimeu lançou a sua capa de vergonha, a sua capa que anunciava o seu status, um mendigo, um pedidor, que só sobrevivia mediante a mendigagem. Ele lança a sua capa e vai. Sabe por quê? Porque Bartimeu estava cego, mas tinha suas pernas muito bem funcionando. Bartimeu estava cego, mas, aleluia, poderia se levantar. Porque não há desculpa para o Senhor, irmãos. Não há desculpa, mas eu estou assim. Mas se você pode, se levante e vá. Glória a Deus. O homem lá no tanque de Siloé, o homem, aleluia, a palavra vai falar em João, aleluia, que havia um homem que estava cego, e Jesus vai ter um encontro
os olhos e ele simplesmente enxergar. Mas Jesus precisa instigar. Jesus precisa que nós demos o primeiro passo também. Porque se ele falou que vai fazer, procure os meios. O que foi que Jesus fez? Passou uma lama e falou: agora vai e se lava. Mas o cego, mas para ele estar ali, de alguma forma ele foi. Não foi Jesus que levou ele. Então às vezes, aleluia, da mesma forma que ele pôde estar ali, Jesus estava falando: você tem capacidade. Eu sei que você precisa, mas você tem capacidade, aleluia. Eu sou um cego, vai atacando, mas vai, aleluia, vai apalpando, vai segurando nas paredes, mas se é para o milagre acontecer, vá. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus podia ter encontrado uma mulher no fluxo de sangue, porque ele estava na redondeza dela. Uma mulher fraca, como muitos falam, aleluia, anêmica. Mas Jesus permitiu que aquela mulher fosse se encontrar com ele, mesmo arrastando, porque Jesus estava falando: você pode mais um pouquinho. Você aguentou 12 anos, não é agora que você vai morrer, não. Se levanta, mesmo se arrastando, mesmo com dor, mesmo com fraqueza, e venha e toma posse do teu milagre. Alguém um dia estava no pé do monte, leproso, esperando a noite toda Jesus descer. E quando Jesus desce, ele fala: Senhor, se tu podes, se tu quiseres, não se tu podes, porque ele tudo pode, torna-me limpo. E Jesus falou: eu quero. Talvez ele ficasse lá paradinho, sem falar nada, Jesus ia passar e ele não ia receber o seu milagre. Mas ele, aleluia, agiu. Ele falou: Senhor, se tu quiser, torna-me limpo. Aí Jesus reagiu: eu quero, aleluia, seja limpo, aleluia. Toda ação gera uma reação. Isso é física. Toda ação gera uma reação. Todos aqueles que precisavam de um milagre e de alguma forma poderia fazer algo, alcançou do Senhor o seu milagre. Lázaro estava morrendo. Alguém precisou clamar por ele. Alguém precisou tirar a pedra, porque os esforços humanos precisam. Jesus não é responsável por tudo. Ele quer ver, aleluia, se você realmente quer. Se você quiser, você vai pro meio. Se você quiser, você vai se levantar. Mas eu estou cego, aleluia, mas o que você quer é visão, venha, aleluia, e eu vou restaurar. Alguém ali estava falando: mas já fede, mas já está passado, mas não tem mais jeito. E Jesus falou o quê? Olha, para o ser humano não há jeito. A única coisa, aleluia, que eu te peço é: remove a pedra, porque o resto é comigo. A filha de Jairo, aleluia, precisava de um milagre. Ela já estava morta, não podia, porque o morto não pode ir até a Cristo. Mas alguém precisa clamar. Quando você vê que não há mais vida, que não há força, seja você, aleluia, que vai interceder. Seja você o que vai buscar. Jairo se levanta, vai ter com Jesus. Já está morrendo. Senhor, eu preciso de um socorro. A minha filha está morrendo. Alguém precisou fazer alguma coisa. Porque se Jairo clama, a filha dele estaria morta, enterrada, e ele sem o milagre dele. Mas ele foi, aleluia. Ele teve uma ação, ele teve uma postura, ele teve uma iniciativa. Ele se levantou e falou: eu vou em busca, aleluia, do milagre, do meu milagre. E Jesus vai e cura a sua filha, porque houve uma ação, porque houve uma iniciativa, porque houve um desejo maior de alcançar o seu milagre.
E Jesus, ele nos chama, aleluia, para o centro. Ele fala: venha. Não importa, aleluia, se alguém vai questionar. Não importa se alguém vai olhar para você e falar logo você, que é leproso, que é mirrado, que é cego, que é coxo. Meu Deus. O que aqueles escribas e sacerdotes não sabiam era que aquele lugar era o lugar certo, aquele lugar era necessário, aquelas pessoas deveriam entrar, aleluia, e receber a sua bênção, receber a sua transformação, o seu milagre, mas eles estavam presos numa lei, eles estavam presos a como que fala, tradições, e não conseguia enxergar, aleluia, que o dono do milagre estava, que ele queria dar vida, que ele queria transformar, que Deus, Jesus podia até tirar a cegueira, porque Jesus olha para eles com um olhar de misericórdia, porque a palavra vai falar que condoendo-se da dureza do coração deles. Jesus olhou para a dureza do coração dele e teve até misericórdia. E falou: ainda que eles sejam duros de coração, ainda que eles tenham o coração fechado, mas ainda assim eu tenho um trabalho a ser feito. Estende a tua mão. E ele estendeu. Primeiro Jesus chamou. Primeiro Jesus falou: é hora de você se colocar de pé. Se colocou de pé, agora você tem que vir para o meio, porque no meio tem milagre. Tem apontamentos? Pode ser que tenha. Será que alguém vai te olhar torto e te julgar? Mas por que está no meio se tem a mão errada? Pode ser que sim. Mas vir para o meio significa obedecer a ordem de quem chamou. Vir para o meio significa, aleluia, que uma hora, aleluia, o milagre vai acontecer. Não importa, aleluia, a sua situação. Vir para o meio significa obedecer àquele que chamou. Porque, aleluia, se Jesus fosse procurar a perfeição em nós, aleluia, para fazer algo, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Porque nenhum de nós somos perfeitos. Mas estamos no meio, falando: Senhor, eu tenho os meus defeitos, mas eu, aleluia, vou me colocar na posição, eu vou me levantar, aleluia, eu vou sair da minha zona de conforto, aleluia, eu vou me colocar de pé, Senhor. O que o Senhor quer? Eu no meio, o que o Senhor quer? Aleluia. Eu vou me posicionar. E eu sei, aleluia, que o Senhor vai liberar uma palavra. E eu sei que o Senhor vai restituir algo que precisa ser restituído. Eu sei que o Senhor vai transformar algo que precisa ser transformado. Eu sei que o Senhor, aleluia, vai tornar a vida a quem precisa de vida. Eu sei, Senhor, mas eu não posso ficar lá no canto, escondido, choramingando. O Senhor conhece, aleluia, o teu problema, a tua situação, Ele sabe, mas Ele está falando: ainda que você tenha, aleluia, um problema, eu estou te chamando, sou eu que estou liberando a palavra, sou eu que estou dando a ordem. Venha para o meio, aleluia. Se você, aleluia, não vier e não obedecer a ordem do Senhor, você vai sair da mesma forma que você foi. Você não vai alcançar aquilo que o Senhor projetou para a tua vida. Se aquele homem se envergonhasse do seu problema, ele ia sair dali e não ia tomar posse do seu milagre. Se ele escondesse a sua mão para que ninguém visse o seu problema, ele ia, talvez ele não tivesse mais nenhuma oportunidade de se encontrar com Cristo. Mas ele estava ali, mesmo com os julgamentos, mesmo alguém falando: é mirrado, mas ele foi, porque ele sabia que ele precisava de algo. E eu creio, aleluia, que a vida dele foi tão transformada. Talvez ele falou: nunca houve um dia que eu entrei no templo para sair desta maneira. Porque quem estava julgando não podia fazer nada. Quem estava falando: mas é sábado, não pode isso, não pode aquilo, não era capaz de restituir aquilo que ele havia perdido, que era a sua mão. Mas Jesus estava ali, disposto e disponível para curar ele. Jesus estava ali, aleluia, enfrentando, aleluia, as
falácias. E nós temos que aprender com Cristo, aleluia. Porque Jesus, ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo. Ele não ficava se importando, dando muita importância, muita satisfação. Jesus era pouco em suas palavras. Ele só fez uma pergunta e falou: agora fica aí matutando, fica aí nos teus miolos queimando. Não precisa nem me responder. Aleluia. A única coisa que Jesus fez, sabendo, ele falou: eu estou fazendo bem, então eu vou lançar uma pergunta: é lícito no sábado fazer bem ou mal? Porque conhecendo a índole daqueles homens, eu imagino que eles não deixavam de receber dinheiro no sábado, seja de propina, seja de uma viúva. Eu imagino que eles não deixavam de receber por ser sábado. Eu imagino que eles deixavam de ajudar o órfão porque era sábado, nem sábado, era todo dia. Eles descumpriam muitas coisas. E Jesus falando assim: é lícito, lançando na memória dele: quanto que você já fez no sábado mal? E por que você está julgando o bem que eu faço? É lícito eu salvar a vida? Ou vocês que vão diante do tribunal e acusam falsamente para matar? Porque esse era a índole deles. Jesus sofreu na pele deles. Então Jesus sabia com quem estava falando. Talvez pareça uma palavra aleatória, mas por que Jesus falou isso? Porque Jesus conhecia as intenções, porque Jesus sabia quem era eles, Jesus conhecia as suas ações. Por isso que Jesus lançou aquela palavra e eles se calaram. Porque se eles fossem pessoas justas, eles tinham uma resposta para dar. Mas naquele momento eles se calam. E quando eles se calam, Jesus agora resolve efetuar o milagre. Agora é minha vez. Vocês não têm resposta para dar. Agora eu vou fazer o milagre. A mão era mirrada, mas Jesus falou: estende ela. Deixa todo mundo ver o teu problema. Deixa todo mundo ver aquilo que você tenta esconder. O teu defeito. Aquilo que você tenta de qualquer maneira procurar me cobertar. Hoje é o dia de você mostrar, porque o dono da cura está aqui e vai te restituir, aleluia, a tua mão com a outra. Porque tem momentos que a gente quer para Deus encobertar as coisas. Há momentos que a gente tenta para Deus deixar de falar, mas Ele tudo vê, Ele tudo sabe. Mas quem estava ali que podia fazer, ele não podia deixar de mostrar, porque tinha alguém olhando. Porque senão ele não ia receber aquilo que ele estava pedindo. Talvez alguém falasse: mas se tivesse só eu e Jesus, eu falaria, eu mostraria. Mas Jesus, aleluia, quer mostrar para o homem, aleluia, que às vezes nós temos que mostrar a nossa imperfeição para as pessoas entenderem, aleluia, que nós somos humanos mesmo e que precisamos, aleluia, do milagre do Senhor. Às vezes a pessoa vai te taxar, aleluia, como forte, e tem hora que você vai precisar mostrar a sua fraqueza. E Jesus permite isso acontecer para falar: ela continua sendo mulher, ele continua sendo homem, mas eu, aleluia, posso, aleluia, curar esse mal dela. E alguma coisa difícil nós não gostamos de transparecer. Nós queremos, aleluia, que as pessoas nos vejam como perfeitos, como homens e mulheres que buscamos, como homens e mulheres, aleluia, fervorosos, cheios da presença do Senhor. Mas nós temos defeitos. Nós somos dotados de defeitos, de imperfeições. Glória a Deus. E o lugar certo, aleluia, para se revelar é na casa do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele não hesitou às críticas. Aleluia. Porque a maior crítica quem estava recebendo era Cristo naquele lugar. E às vezes alguém vai questionar as ações de Deus.
Às vezes alguém vai questionar o que Deus faz. Mas quem somos nós para questionar as maneiras, as formas, os jeitos, aleluia, que o Senhor trabalha? Deus. Muitos ali jogavam, porque era sábado, porque aquele homem estava ali. O que Jesus iria fazer? E quando Jesus entra naquela sinagoga, eu acredito que o olhar foi todo para aquele homem, porque eles sabiam que Jesus ia fazer. O que eles não entendiam é que a mente deles era mais mirrada do que a mão daquele que precisava receber o milagre. O que eles não entendiam é que eles estavam cegos, julgando uma ação de Jesus. Quando Jesus falou que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Eles colocavam um dia acima de tudo. Mas Jesus, aleluia, veio desfazendo. E Jesus fazia questão de no sábado entrar na sinagoga e fazer milagre. Porque Jesus precisava desfazer o conceito, a tradição, a mente daqueles homens. O que Jesus queria era que eles entendessem que Jesus estava ali. Como ele falou, eu e o Pai somos um. O meu testemunho é verdadeiro. Glória a Deus. E se a gente fecharmos os nossos olhos para tradições, para aquilo que às vezes a gente tem como uma verdade, às vezes a gente perde de ver o nosso irmão alcançar o milagre por causa do julgamento, ou às vezes a gente deixa de receber o milagre porque acha inapropriado. O que aconteceu com aquele homem é que as pessoas achavam que as ações de Cristo nos sábados eram inapropriadas, não poderia. Como assim Jesus curar alguém e mandar levar a sua cama no dia de sábado? Como assim? Como pode? Pode, aleluia, porque ele estava lá. Antes que o sábado existisse, ele já estava lá. Aleluia. O tempo foi feito para o homem, não o homem para o tempo. Nós estamos acima de qualquer dia e qualquer hora. Não conceitos e falácias e tradições. Jesus não estava quebrando, Jesus estava cumprindo algo. Aleluia. Porque ele falou, meu pai trabalha até agora. Talvez o conceito era que Deus estava no seu trono sentado descansando, mas ele não precisa descansar. Ele não tosqueneja, ele não dorme. E eles não tinham esse entendimento e julgavam, mas ainda assim, mesmo ele julgando, a palavra fala que Jesus condoeu-se com a dureza do seu coração. Jesus não julgou eles. Jesus poderia lançar em rosto as suas falhas também, mas Jesus só queria que eles tivessem consciência. E Jesus fez uma pergunta e eles se calaram, porque eles sabiam que algum sábado, algum dia eles haviam feito algum mal. Jesus agora cala eles com uma pergunta e continua. Qual era o alvo? Qual era o propósito? Era curar alguém, era ministrar uma palavra de cura, era fazer com que alguém ali saísse curado. Porque às vezes, se a gente deixar, Satanás ele faz isso, ele te tira do alvo, ele vai, a situação é boa, a circunstância está favorável, Jesus quer fazer, aí às vezes a gente se deixa levar por palavras, por conflitos, aí Jesus não faz. Aí Jesus quer te usar, e aí aparece uma circunstância que te tira a tua paz. Jesus não deixava que nada o tirasse do foco. Glória a Deus. Jesus não deixava que nada tirasse a atenção. Ele tinha uma resposta, mas continuava. Eu vou responder aqui, mas o meu objetivo é esse. O que foi que Neemias fez? Quando alguém queria conversar com ele, tirar ele do foco, peraí, então você suba até onde eu estou, porque eu não desço para falar com quem não tem propósito. Eu não desço para alimentar a falácia de quem quer arrumar
um problema, de quem não quer ver esses muros, esse templo erguido. Eu não posso, aleluia, me rebaixar, eu não posso descer. Você, aleluia, tem que subir e ver a grandeza do que Deus está fazendo. Isso é uma postura de quem tem foco, de quem tem, aleluia, sabe aonde quer chegar, de quem tem uma determinação, aleluia, não olhar, porque se Jesus fosse todas as vezes bater boca, alguém que estava precisando ia sair de lá da mesma forma. Alguém ia sair de lá da mesma forma que entrou. Mas Jesus nos ensina, aleluia, que há um alvo, que há, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, um foco. Qual é o foco? Qual é, aleluia, o nosso papel? O que estamos fazendo aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o propósito de estar na casa do Senhor? Porque, aleluia, não podemos vir, aleluia, não, para alimentar. Eu venho aqui para alimentar o meu espírito. Eu venho aqui porque eu preciso do meu milagre. Eu venho aqui, aleluia, porque eu tenho um objetivo. O meu objetivo é alcançar a minha casa. Não importa se alguém vai olhar, não importa, aleluia, se alguém vai questionar, não importa as minhas ações. Se Jesus falou para mim fazer, eu vou fazer. Jesus falou para mim prostrar, mas está na hora da pregação. Mas o Espírito Santo está falando: se prostre, se prostre. Glória a Deus. Mas Jesus falou no meio do culto que eu tenho que orar. Ore. Mas alguém vai dizer: mas a dinâmica do culto não é assim. O culto tem que começar assim e terminar assim. Porque no lugar que Jesus estava, no tempo que Jesus estava, existia uma maneira de conduzir o culto. Mas quando Jesus está, Ele não quer as coisas iguais. Ele quer ver, aleluia, a tua iniciativa. Ele quer ver a tua ousadia. Ele quer, aleluia, que eu e você, aleluia, ouça a voz dele. Mas começa no hino, aleluia, 2 hinos da harpa. Não, mas o Senhor hoje está me direcionando assim. O Espírito Santo quer agir assim. Então eu vou fazer assim. Glória a Deus. Aleluia. Hoje a direção vai ser, aleluia, conforme o Espírito Santo quer. Alguém estava questionando as ações de Jesus porque fugia do regimento, da doutrina, do que era esperado. Não, mas ele quer se mostrar, ele quer se aparecer. Não, Jesus queria efetuar milagres. Jesus queria, aleluia, que pessoas fossem transformadas e não, aleluia, vivesse no seu dia a dia. Eu estou entrando, estou saindo da mesma forma. O meu problema continua da mesma maneira. Jesus não, naquele dia, Jesus queria um culto diferente. Ele falou: não, basta, chega, você entrou aqui assim, mas você vai sair mudado. A sua mão, aleluia, está defeituosa. O seu problema, aleluia, está todos os dias aí, mas eu não estou todo dia. Então você toma posse. Então você vem para o meio. Porque não é todo dia que eu vou chegar aqui. Porque não é todo dia que você vai me ver aqui. Mas hoje eu estou. Se hoje eu estou te chamando para o meio. Venha para o meio. Porque tem milagre, aleluia, para a tua vida. Tem milagre para a tua casa. Tem milagre para a tua família. Eu estou dando a ordem. Vem. Sou eu que estou dizendo: vem. Chega de ficar no cantinho, se lamentando da situação, querendo esconder, tapar o sol com a peneira, tentando tampar, aleluia, a circunstância. Senhor, não está bem. Olha a situação da minha mão, Senhor. Glória a Deus. Porque tem horas que a gente tem que fazer igual Bartimeu, é gritar mesmo. Mas quem está do lado? Quem está do lado, se não tem não tem nenhum milagre, não precisa de nada, não importa. Mas alguém vai falar, fala mais baixo, que está me incomodando. Não, quem precisa sou eu. Quem tem que gritar sou eu. Quem está, aleluia, na situação sou eu. Aleluia. Mas é antiético. Aquela mulher não poderia estar no meio da sociedade. Ela era impura.
Mas quem disse? Quem precisa? Quem sabia que a sua vida estava chegando ao fim? Quem tinha gastado todos os seus recursos? Você acha que alguém que já gastou tudo está lá ligando para alguém que vai falar, você é impura, o que você está fazendo aqui? Não. Ela não tinha mais nada a perder. E às vezes a gente, aleluia, fica querendo olhar as circunstâncias, mais alguém o quê? Quem pode fazer pela tua vida? A não ser Cristo. Porque, aleluia, não obedecer se Ele já te deu uma ordem? E a ordem foi vir para o meio. Você vai ser olhado, você vai ser julgado, mas você vai sair curado. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai sair curado. Você vai sair transformado. Não importa se alguém vai falar alguma coisa, o importante é obedecer a ordem de quem falou. Vem para o meio e receba o seu milagre. Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não estavam seguindo a doutrina, porque a doutrina não pode ser quebrada. Na verdade, era as tradições, né? Doutrina é a palavra de Deus e não pode ser quebrada. Uma coisa Jesus disse: vem para o meio, expõe a tua condição para Jesus, não tenta maquiar. Aí quando ele expôs, o que foi que aconteceu? Não, o texto está dizendo como? A palavra está dizendo como aí? Olha na sua tradução aí, por gentileza. Marcos 3. Rapidamente. Só uma observação. Versículo quanto? O 5, né? É o 15. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Tem uma coisa que deixa Deus irritado, a gente no coração duro. Deus mostra, Deus faz, Deus fala, e ele se mantém obstinado, teimoso. Aí a Bíblia diz que Jesus foi indignado e também condoído. Ao mesmo tempo que eu fico indignado, esse irmão tem misericórdia dele. Eu estou indignado com ele, ao mesmo tempo o meu sentimento é de compaixão dessa pessoa. Olha só, eu não vou replicar, tá? Só uma observação. Aí ele disse assim: disse ao homem, estende a mão, exponha o seu problema para mim, disse o Senhor. Aí ele estendeu. Ele disse: eis aqui a minha condição, o meu problema é esse. E a mão lhe foi restituída. A minha tradução diz restaurada. Restaurada, Paulo, é pegar algo velho, destruído, acabado, e fazer ficar novo novamente. Restaurar é você pegar o que está ali no lixo. Tem gente que trabalha só com restauração, viu? Irmão Augusto. Aí ele pega a água velha, está lá destruída, e vai lá, leva no lugar para restaurar. E quando sai lá, sai zero, novo novamente. E por isso que Paulo diz assim: que uma vez que estamos em Cristo, somos nova criatura. As coisas velhas se e tudo se fez. Paulo diz assim: ele restaurou a nossa vida. Ele, além de arquiteto, construtor, é pensador, ele é um restaurador de coisa velha. Ele é um restaurador de coisas destruídas. Eita Jesus, vamos sair de hoje restaurado da Bíblia. Novinho, ele mandava, você vê
A pessoa interior não vai ficando mais velha, você vai ficando mais novo. Cada dia, olha aí, mano, vai ficando mais novo ainda do que o que já nasceu. Meu Deus, eu vou parar. Mas Cristo pode. Mas irmão, mas eu tenho o que para ser restaurado? Pode estar destruído o coração, a mente, a alma, o espírito, o interior. Mas Cristo disse: se você vir a mim e expor a sua condição, eu te deixo um novo, zero KM novamente. Aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Da presença de Deus, abençoe a palavra abençoada. Palavra de Deus, quando Cristo diz vem, é porque ele assume total responsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor, glória. E aquele que obedece a Cristo e ouve a sua voz, a Escritura diz: passou da morte. Ele pega o morto, o destruído, restaura e diz assim: vou dar nova vida de novo, vou apresentar a sociedade. Porque disse que todo mundo viu, né? No meio de todo mundo. Assim, Cristo, todo mundo vai ver quando eu restaurar essa situação. Aleluia, eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meu irmão Augusto não quer vir comigo hoje, não, né? Quer ouvir a voz de Cristo hoje? Ele diz assim: Cristo, eu quero uma nova vida. Eu quero esse Jesus e deixa ele trabalhar. Ele não obriga, ele não impõe carga, nem jugo, nem peso. Ele só diz assim: meu jugo é leve, meu fardo é suave. Deixa que o pesado eu levo. Eu já levei no pesado. Você só leva o leve e o suave. Você quer, meu irmão? Hoje, ouvi a voz de Cristo dizer assim: hoje eu quero caminhar com a minha família. Eu quero andar com a minha família na presença de Deus. Eu testemunhei aqui no começo, eu estava falando, e a minha esposa chamou e falou assim: eu estou ocupado. Aí depois eu perguntei o assunto assim: agora não, você não ouviu? Mas a gente percebe que eu disse isso. Eu lembro que no começo da minha caminhada eu ia para o monte, eu ia para a vigília, eu ia para o culto de ensino, culto no lar. E eu, sexta-feira, falou assim, e às vezes eu estava certo, porque às vezes eu me atrasava no serviço, chegava atrasado, ia para o monte, ela começou a reclamar. E eu fiquei chateado, eu disse: me deixe, pelo amor de Deus, me deixe. Porque na época que eu estava, quando eu bebia até de madrugada, eu dormia, agora eu quero Cristo. Aleluia! E às vezes a pessoa que não caminha junto, ele não compreende o outro. O cristão é mal compreendido. Não é assim? Às vezes a pessoa que dentro de casa mesmo, até ela mesmo, às vezes, mesmo que ele é mal compreendido. Mas para que isso? A gente, quando a gente quer Cristo, a gente é. Mas não tem problema. Uma hora eles se entendem. O nosso amor por Cristo. Meu irmão Augusto, se o Senhor quiser, a qualquer momento, agora é a oportunidade. Mas qualquer momento, assim: irmão, eu quero caminhar com a minha família, o Senhor é bem-vindo. Nós te abraçamos, nós te recebemos como irmão, em nome de Jesus. Amém? Não se sinta constrangido, fique à vontade na casa do Senhor. Meus irmãos, terça-feira temos teologia, temos só teologia na terça-feira. Não falta o curso teológico, que é muito importante para o crescimento espiritual da nossa vida, em particular também da obra de Deus. Quinta-feira temos o final da campanha, né? Sétimo dia, está entre nós o evangelista que está aí no banner aí, vai estar pregando a palavra do Senhor, Gênesis 28, versículos número 20 e 21. Glórias a Deus, final da campanha. Sexta-feira temos oração das 8 às 9h30. Hoje, 12 horas da noite, estamos em um grande propósito aí. Tem mais de 80 pessoas do ministério, fora do ministério, do estado de São Paulo, gente da Bahia, os irmãos do Ceará, da Bahia, todo mundo junto. 31 dias de oração baseado no livro de Provérbios. Os 31 capítulos do livro de Provérbios, o pastor Gerson está fazendo a leitura e em seguida estamos em oração também. Alguém quiser participar do grupo, põe lá: eu quero participar. Aí quando der 12 horas, o seu celular vai dar uma chamada lá e você vai estar ouvindo a oração e a leitura do livro de Provérbios. É uma bênção dentro do nosso lar, a oração e também a leitura da palavra de Deus. Não perca essa oportunidade, é uma oportunidade muito grande, que às vezes, né, a gente encontra outros irmãos e se junta assim: não, vamos buscar a Deus. Isso é fortalecedor e também pode instalar a nossa vida. Você é Facebook ou Instagram que está?
Você no Facebook nos acompanha, Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, pela sua presença aqui, que a palavra do Senhor possa estar na sua casa, na sua família e causar, louvado seja Deus, coisas grandiosas, libertação, cura e salvação na tua casa, em nome de Jesus. Pai, nessa noite damos graças. Se coloque em pé, pela tua presença, pelo teu Espírito, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, das crianças que estão aqui entre nós, pelos irmãos do Facebook, por aqueles que nos ouvem, que assistem esse vídeo, meu Deus, que o teu poder que transpassa barreiras, fronteiras, portões, trancas e cadeados, o teu poder, ó Pai, que é ilimitado, possa atingir todos aqueles que nos ouvem, Senhor, nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa os teus servos, a tua serva. Pai, derrama copiosas bênçãos de chuva, de bênção na vida do teu povo, que através deles todos os seus familiares, as suas casas, sejam alcançadas pela tua salvação e a tua misericórdia venha ser abundante sobre nós, no nome santo de Jesus. Alcança, Pai, a família da irmã Neuza, da irmã Benilda, Senhor, daqueles que não vieram nessa noite, alcança o nosso irmão Danilo, meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que não puderam estar aqui por alguma circunstância, que a tua poderosa mão alcance a casa deles nessa noite, repreendendo todo o mal, em nome de Jesus, repreendendo toda a fúria do inimigo, toda a enfermidade, sai, em nome de Jesus Cristo, que a liberdade que há no teu Espírito Santo possa alcançar a todos, fortalecendo na presença do Senhor, e que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação do Espírito de Deus, seja com todos nós, hoje para sempre. Todos nós dizemos amém, graças a Deus, e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo.